Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da nossa Convenção Batista Fluminense, o nosso CBF Cast. No dia de hoje teremos o prazer de receber aqui a Aline. Na verdade, eles estão nos recebendo, que nós estamos aqui na Convenção Batista Brasileira. Nós estamos aqui com a Aline e com o Estevão. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Beleza, gente. Prazer estar aqui no CBF Cast. Eu sou o Estevão Júlio. Trabalho aqui na Convenção Batista Brasileira na área de comunicação desde 2016. Eu comecei como estagiário aqui e depois assumi essa área de comunicação. Hoje a gente está passando por uma reformulação, mas continuo aqui. Então são quase 9 anos, né? Em julho, completo 9 anos aqui. Aí trabalho no Jornal Batista, redes sociais. A gente tem agora o Batistas em Falta, né, que é um programa na Rede 316, em que eu sou apresentador, né? Então, multitarefas aí na minha comunicação, na CLB. Você, Aline. Eu sou membro da Igreja Batista Taclafete. Trabalho aqui, na verdade, no Seminário do Sul. Tem pouquinho tempo. Eu estou aqui desde dezembro só. Eu trabalhei daqui a pouco tempo na área de atendimento. Não trabalho especificamente na área da comunicação aqui. Mas eu tenho uma agência de comunicação e eu trabalho com comunicação na igreja desde 2013. Então, é uma jornada longa aí, trabalhando com isso também já há bastante tempo. Sou jornalista, sou profissional de marketing, tudo isso. Tenho trabalhado há bastante tempo com isso. Eu esqueci de falar, né? Também sou membro da Terceira Iniciativa Periferia Aberta, Adolfo Roxo, né? Deixar aqui registrado, né? E recentemente nós começamos também lá o Ministério de Comunicação, mas efetivamente nos níveis 4, né? Registrando aí os cultos, eventos da igreja também. E como é que vocês começaram? Vocês são criados na igreja? Como é que foi? Vocês se converteram, passado mais velhos? Eu sou o famoso, né, realmente nascido e criado na igreja mesmo. A maior parte da minha família vem da Assembleia de Deus, né? Minha mãe, quando jovem, sempre gostava muito de ir nas igrejas batistas, porque tinha amigas na igreja batista, mas ela conta que o meu avô não deixava. Até porque isso lá nos anos 80, tinha meio que essa rixa, né, entre batista e Assembleia, né? Mas aí quando eu tinha 7 anos de idade, meus pais migraram para a Batista, né? Lá em Adolfo Augusto também, Pires de Nova Aurora. Aí fiquei lá até eu casar, né? Até em 2021. Aí fui para a igreja onde minha esposa era membro, também em Adolfo Augusto, segunda igreja Batista em Vila Pauline. E depois que a gente casou, 1 ano e meio depois, fomos para a terceira de Areia Branca, onde estamos até hoje, né? Mas me converti ainda criança, né? Mesmo sendo criado numa família cristã, eu me converti, né? Tive essa experiência, né, de levantar as mãos como criança, ir lá à frente, me converti, né? Então, a minha vida toda dentro da igreja, né? Uma parte na Assembleia de Deus, né? E a maior parte da vida aí na Igreja Batista mesmo. Eu também sou roxinha de igreja, nascido criar. Avô pastor, tem toda essa coisa. Mãe dela, a vice-presidente da igreja. Rolou isso tudo também em casa. Até meu pai fez uma cirurgia esse ano, né? Precisou ficar aí em off aí alguns meses, mas ele ficava em casa só pensando no coro. Quando ele resolveu para a cirurgia, ele ficou pensando na escala do som que ele tinha que montar e ficou esse tempo todo incluso aí só pensando nas coisas da igreja, né? Então, desde sempre, assim, minha família sempre foi muito firme, né, comigo na igreja. Meus pais eram membros de uma igreja lá em Magé, mas como meu irmão e eu estávamos já numa fase em que precisava, né, ter aquela atenção durante a semana, meu irmão estava chegando em época de embaixadores do rei, mas pais falavam, não, vamos para um lugar que seja mais perto de casa e que as crianças possam participar, né? E aí eles conheceram a universitária, que tinha um ministério infantil, assim, um departamento infantil muito fantástico, com muitas coisas boas, né, para as crianças, e a gente ficou lá por muitos anos. Meus pais são de lá, e eu saí depois de 25 anos e fui para a igreja do Taco Lafayette. Mas a minha experiência foi assim, sempre conheci, e aí eu entendi, não, eu quero Jesus no meu coração, né, pequenininha, e aí eu tomei a decisão, falei, não, eu quero Jesus no meu coração, e aí me batizei, passei por todo o processo, e acho que tanto a santificação quanto a conversão não é um processo na vida da gente, né, então acabou me convertindo, foi aprendendo muito ao longo dos anos aí. Com certeza. E assim,
A igreja ajudou vocês na profissão de vocês, a escolher a profissão de vocês, né? Vocês são jornalistas, os dois são jornalistas. Sim. A igreja teve alguma influência? Ou até ajudou no... Porque a gente desenvolve muita coisa na igreja, como você falou, né? Desde criança, às vezes, está acostumado a ir lá na frente, falar. Na minha época, a gente ainda fazia muito jogral na igreja. Isso influenciou vocês ou ajudou de alguma maneira? Tem o meu primeiro solo, né, cantando, que é o Oquilista. Eu tinha 6 anos de idade, mas isso tem aquela coisa de estar com o microfone na mão, né? E você pegar e falar. E aí, ao longo dos anos, eu fiz muita peça também, muita coisa assim de poder. E aí, aquela coisa, né? Não tem ninguém para dirigir. Vai. E aí eu fui, né? Igreja pequena tem essas coisas, né? A gente não tem ninguém, vai lá tu e vai que mesmo você faz, né? E aí eu comecei a ministrar louvor, só falar boa noite, irmãos, sejam bem-vindos, vamos para entrar, pessoas amém. E aí depois, com o tempo, a gente vai aprendendo a falar, vai aprendendo, eu participei de muitos congressos da Associação dos Músicos, me ajudaram um pouco nisso, pra gente aprender a falar e tal. E aí, com o tempo, a gente foi aprendendo. E eu lembro de uma vez que um adolescente virou para mim, eu saí de a gente fazia os avisos, eu fazia os avisos narrados, né? E aí, quando teve uma vez que eu terminei, eu cheguei lá atrás, adolescente, nossa, foi muito bom, como sei que eu cheguei assim, tô tremendo. Ele, como assim? Você fez tão bem? Eu falei assim, porque eu fico nervosa, gente. Eu pego o microfone e fico nervosa. Personagem, se não tá personagem, tem que só ter. Mas sempre fez. Você fala muito, né? Dá pra ver? Então, acho que isso também. No meu caso, assim, não diretamente a igreja, né? Porque eu começo atuando mesmo assim na igreja. Tive essa participação pequenininho, né? O Ministério Infantil, cantata de Páscoa, de Natal, né? Às vezes até fazer um solo ou outro ali, né? Mas aí eu gostava mais de bateria, né? Então eu começo a tocar bateria na igreja com 8 anos, participo dos Embaixadores do Rei. Teve até uma época que eu tive que escolher, né? Porque eu entrei na embaixada com 7 anos de idade. Aí comecei a tocar na igreja de 13 para 14, só que um dos ensaios do ministério era no mesmo dia, o horário da embaixada. Aí eu comecei a ir para a embaixada para tocar bateria. Começando, fominha, aí o conselheiro chegou, Estevão e cara. Aí veio que eu optei, né? Eu optei por ficar no Ministério de Louvor, não completei, né? Até os 16, 17 anos da embaixada, né? Fui até os 14, né? Mas aí eu tava muito mais ligado à música, né? Tô meio que de bastidores, entre aspas, né? Com o baterista geralmente ficaria no fundo, do lado da banda, né? Mas assim que eu entrei, né, na faculdade de jornalismo, né? Os irmãos me davam maior apoio, né? De desenvolver o trabalho na igreja, na área de comunicação. Falavam, o nosso jornalista, né? O pessoal agia com o maior carinho, né? Então, a igreja me deu o maior apoio e respaldo também para desenvolver a profissão, né, o que eu estava aprendendo na faculdade, de colocar em prática na igreja também. A igreja é uma escola de liderança também. A gente entender que a gente pode botar o que a gente aprende na igreja em prática no nosso dia a dia, na nossa profissão. A gente está aqui, todo mundo trabalhando de alguma maneira em convenção, né? Está no seminário aqui agora ajudando, você está aqui também na área de comunicação. Eu estou na área de comunicação da Fluminense. E eu até falei no outro podcast junto com o pastor Bravin que hoje eu estou porque eu aprendi na Jumberge muita coisa do que eu faço hoje, né? Inclusive, junto com a Aline, a gente atuou bastante. Então, eu quero fazer também essa pergunta, como é que foi? Todo mundo aqui também foi de diretoria de alguma juba em algum momento. Então, como é que foi para a formação de liderança na igreja? Qual a importância? A Aline falou que desde pequena não tinha muita escolha, né, Aline? De fazer. Então, como é que foi essa... Foi mensageira também? Foi não, né? Tem que falar que é mensageira, é embaixador. Exatamente. Né? Então... Precisamos concluir também. Cheguei bem perto, mas não virei rainha. Então, como é que foi esse passo a passo na igreja para vocês? Como é que isso ajudou na liderança, vocês na formação dessa liderança, na formação para a profissão de vocês também? Como é que a igreja ajuda vocês no dia a dia? E ajudou vocês a estarem aqui também, né? Mas se a gente tivesse traumatizado com a igreja, a gente nem estava aqui hoje, né? Então foi bom, todo esse trabalho foi bom. E tem sido, que todo mundo é atuante na igreja também. Graças a Deus. Quando eu comecei a participar da Jubac, também foi no susto, assim, né? Cheguei no meio da assembleia lá para poder decidir a nova diretoria. Aline, isso, vai, vira segunda secretária. E aí eu virei segunda secretária. Mas a presidência já falou logo, você fica com a comunicação.
já sabia que que eu estava me formando, né? Eu ainda estava me formando em jornalismo. E ele falou, você fica com comunicação. Então, eu acho que isso é sempre assim, né? Agora, eu faço parte da diretoria também da liderança da juventude da igreja, e aí, no ano passado, o líder me chamou e falou assim, eu quero você na comunicação. Então, isso fica assim, né? Ele disse assim, você que tem diferença nisso, eu quero que você tome conta dessa área. Então, isso foi muito, assim, né? Na Jubac, eu recrutei uma pessoa, né? Porque assim, eu preciso de ajuda, eu não vou conseguir fazer tudo sozinha. E aí a gente trabalhava junto, assim, fazia mais a parte de planejamento, porque eu sei que foquei muito mais nessa parte de planejamento, pensar o conteúdo, né? Jornalista, né? E aí faço arte, faço vídeo, faço as coisas, mas assim, não sou expert nesse assunto, mas eu sei que tem gente que é muito mais cava nisso. E aí a gente tocou bastante essa parte, até pouco tempo antes de eu sair do Jubac, eu ainda estava tocando bem essa parte da comunicação no Jubac. E aí no Juberge também, outra coisa também, que ela sempre participando das atividades da Juberge, indo no JA, indo no... Fazer só uma observação, a gente volta com o JA esse ano em abril, a gente faz sua excursão. Hoje de manhã eu vi lá E participando do JA, ajudando, né, nos vídeos do JA, ajudando nas festas da primavera, que é loucura fazer parte da primavera. Gente, fazer cobertura de festa da primavera é uma loucura. Cansativo, né? Mas é muito bom. É cansativo pra caramba, mas é muito bom. Que as pessoas, a gente vê as pessoas se divertindo, né? Isso é muito bom também. Sim. Pra mim, essa parte, assim, de tomada de decisão, né? Tipo, você aprende muito isso na igreja também, em liderança, né? É uma parte difícil, né, da liderança, de tomar decisão, né? E na Juba também você precisa também tomar decisões, né? Organizar eventos, outras atividades também, estar em contato, mobilizar pessoas. Então você aprende um pouco disso tudo, né? Minha experiência foi meio que no susto também, né? Porque eu lembro que colocaram um comunicado que ia ter uma reunião meio que de retomada lá da Jubab, né? Juventude Bastante Consciência, eu fui participar, aí me disponibilizei justamente para essa área de comunicação, né? Aí consegui uma outra reunião, aí tinha um presidente, um vice-presidente, aí convidaram para fazer parte da diretoria. Eu assentei, fiquei 4 ou 5 anos, né? Mas focando muito na comunicação. Então, né, eu criei o perfil do Instagram, comecei a movimentar bastante, né? Muito conteúdo, muitas pessoas falavam, né, falavam bem do nosso perfil, tinha conteúdo bacana, tinha pessoas que usavam como referência o perfil da Jubab na época, então foi uma época muito boa, né, que eu gostava bastante também, que eu pude também colocar em prática, né, por isso que eu estava aprendendo sobre essa mudança aí, né, de paradigma, né, de redes sociais, né, que as redes sociais chegando forte, né, está bem com a presença forte das redes sociais, né, tentando de usar de uma maneira mais descontraída, porque era um perfil para jovens e tudo mais, né. Então foi um laboratório para mim também, né, e acredito que abençoou muitas vidas, né, mas de maneira geral essa coisa de tomar decisões, né, lidar com pessoas diferentes, opiniões diferentes. Numa diretoria você tem pessoas diferentes que pensam bem diferente, né? Tem que tomar decisões, às vezes assuntos não tão bons que você precisa lidar, né? Então a igreja, né, e a juventude, a liderança de juventude, acho que ensina bastante isso para a vida, né? Sim. E a gente quer falar? Você falou um negócio interessante na questão de montar os perfis das redes sociais, e eu que estava aqui pensando, falei, gente, na época que eu estava no Jubac, a gente usava o Facebook, não tinha esse boom do Instagram para o juventude, todo mundo usava o Facebook. Contrai. E hoje, claro, quase ninguém usa o Facebook, só a galera 40 a mais, e eu, provavelmente. O pessoal já tem que começar a pensar em fazer TikTok para YouTube. Exatamente, porque é até uma questão que precisa ser discutida na igreja, não só nas julgas, mas na igreja, é o perfil do TikTok. A igreja pode ter, não pode ter? Tem, juventude tem que investir nisso, né? Porque você vai falar com adolescente, e você só vai encontrar adolescente no TikTok e no YouTube, você não vai encontrar ele em outro lugar. Como é que você vai impactar esse adolescente, né? No Instagram? No Facebook? Só porque a galera de 40 a mais usa o Facebook, você tem que usar o Facebook? Exatamente. A gente está falando de liderança, acredito que vocês tenham passado um pouco por isso, que às vezes a gente vai, você falou, eu vi que até a reunião eu fui, entrou na diretoria.
Mas a gente às vezes é formado na liderança na cabeçada, né? É tentativa e erro, e às vezes a pessoa desiste porque desanima. E hoje, quando a gente está gravando, a Aline está se preparando para dar uma oficina, para dar um curso de capacitação ali na Caxiense, na área de comunicação. E qual é a importância da gente hoje? Hoje todos nós somos liderança nas nossas igrejas, passamos por liderança de associação. Qual a importância da gente investir em novas lideranças? E não deixar esse pessoal sofrer aquilo que a gente sofreu, né? Sofrer um pouquinho daquilo de desistir e desanimar porque não teve investimento. Então, qual a importância desses cursos? O que a gente pode fazer mais? Se tem jeito da gente fazer mais fácil, por que a gente vai complicar, né? Então, eu acredito muito em que as pessoas podem ser capacitadas para entregar o seu melhor. Eu acho que a gente peca muito nas igrejas por não oferecer a capacitação de liderança. Não só nas igrejas, né? Eu acho que, assim, é responsabilidade de todo mundo, né? Então, a capacitação da liderança ela é importante porque pessoas despreparadas afastam outras pessoas. Podem machucar, já é difícil lidar com pessoas. E se você ainda tem uma pessoa despreparada liderando você, acaba sendo muito mais complicado. Então, por isso, é extremamente importante você ter pessoas sendo capacitadas o tempo inteiro. E um líder que não forma outros líderes não é líder. Então, eu tenho que ter todo esse processo da pessoa ser capacitada até ela poder virar um líder e multiplicar aquela líder e vai isso para outro lugar também. Então, eu acho extremamente relevante você ter treinamentos e capacitações, não só técnicas. Ensinar a fazer uma live, ensinar a fazer um post legal para o Instagram. Isso é ótimo, mas você consegue pegar isso em qualquer cursinho no YouTube e você aprende. Mas ensinar líderes cristãos, líderes comprometidos com o evangelho, isso marca a vida das pessoas. Eu acho fundamental você não ter só a parte técnica. A parte técnica é extremamente importante, porque é a identidade da igreja que você está levando. Mas a capacitação espiritual e como lidar com as pessoas é fundamental. Certeza. Isso. Eu vou até pela continuidade também de trabalho, né? Porque muitas vezes, numa gestão, por exemplo, pensando em associação, a gente tem uma gestão que investe muito, né? Em comunicação, tem uma equipe, e aí mudou a presidência, mudou a diretoria, aquela equipe sai também, né? Então é importante a gente pensar em continuidade de trabalho, né? Investir nas pessoas pensando numa continuidade, né? Numa comissão fixa, por exemplo, uma equipe de comunicação, né? Então, acho que o investimento é nisso também, pensando a curto, médio e longo prazo, né? E não pensando, como ela falou, né? Não só na igreja, na convenção, na associação, mas na vida da pessoa, né? Você está investindo na convenção, na igreja, mas investindo na vida da pessoa, né? Talvez aquilo ali pode se tornar também a profissão, né? A pessoa pode se descobrir uma aptidão para aquela área de trabalho, né? Então isso é muito importante também na continuidade, no investimento, como ela falou, nas vidas, né? Acho que tem que levar em consideração sempre que a comunicação é uma forma de propagação do evangelho. A comunicação eclesiástica, a comunicação nas igrejas, nas associações, convenções, é uma forma de propagar o evangelho. Então, a gente não age apenas como profissionais da comunicação. A gente age por alcançar vidas, alcançar pessoas. A gente tem a tendência muito grande a separar a vida como cristão do seu trabalho, né? E não é assim que tem que funcionar, né? A gente tem que fazer tudo no conjunto, você vive uma vida só. Né? Se você não tem a oportunidade de pregar o evangelho literalmente através dos posts que você faz para as redes sociais na sua empresa, você pode fazer isso na sua igreja. Né? Então, isso tudo é pensando sempre na propagação do evangelho. A gente começou agora a fazer uns cortes das mensagens lá na igreja para botar no Instagram. Do domingo passado retrasado, 60% das pessoas que visualizaram não seguiam o Instagram da igreja. Então, às vezes, a gente alcança pessoas que a gente não sabe quem a gente está alcançando, né? Então, eu queria aproveitar esse parênteses até
perguntar para vocês dessa questão de comunicação na igreja. Qual é a importância que vocês veem? Que eu acho que a gente teve uma virada de chave a partir da pandemia. Mas tem muita gente que ainda não entende a importância, não vê a importância. Então, como é que vocês veem a importância da área de comunicação na igreja hoje? É fundamental acho que em 2 pontos, né? Pensando a comunicação interna, né? Se comunicar bem com seus membros, né? Sobre as programações e outras atividades, que às vezes, dependendo do tamanho da igreja, você não consegue falar com todo mundo, né? Daquela maneira tradicional. Então você precisa pensar o conteúdo ali, a comunicação interna para os membros, né, da sua igreja. Eu acho que a igreja vale a pena também pensar rede social para o público externo, como você falou, né? Pensar que você quer alcançar outras pessoas, né? Qual é o objetivo do Instagram da minha igreja, né? É alcançar pessoas, né? Trazer novos membros, né? Novos batizandos, enfim. Então tem esses 2 lados para mim, né? A comunicação com os membros da igreja e a comunicação com a comunidade do YouTube, né? Ou de cidades próximas também. Então, acho que por isso é fundamental ter uma comunicação bem preparada, né? Com objetivo bem definido. Sempre levar em consideração a estratégia da igreja, a estratégia da liderança da igreja. Nós queremos alcançar, né? A gente sempre fala em números, né? Nós queremos batizar 50 pessoas até o final do ano. Beleza, vamos participar 50 pessoas até o final do ano. A comunicação precisa estar alinhada em isso. Fazendo, se a sua igreja funciona com PGM, se a sua igreja funciona, não tem os PGMs, mas tem outras atividades que atraem, né, pessoas de fora e tudo mais. Então, como que a comunicação pode cooperar para que isso aconteça, né? Não só... acho que tem sempre que levar em consideração que comunicação não é só para avisar, não é só para fazer aviso, né? Comunicação não é só para dizer que vai ter ceia no domingo e que vai ter reunião da MCM às 4 da tarde no domingo. Não é para isso, né? A comunicação vai além disso. A comunicação ela também discipula pessoas, ajuda a pessoa a compreender melhor a doutrina. Então, se você, por exemplo, esses dias eu vi um negócio, a gente... Tem uns templates no Canva que são lindos, né? E o pessoal gosta de usar e tal. E aí tinham lá da Santa Ceia. Aí eu vi que o pessoal colocou lá Santa Ceia, eu fui chamei no cantinho e falei assim, a gente não fala Santa Ceia. Já aconteceu isso comigo. Na Igreja Batista a gente fala ceia de sintoma. Aí a pessoa nem me respondeu, mas eu vi que no dia seguinte, quando eu entrei lá no post, já não estavam mais escritas Santas Ceia, ceia do Senhor. Então, se a gente coloca alguma coisa, veicula alguma coisa que também não faz parte, né, da doutrina, a gente também está disseminando algo não doutrinário, né? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. As redes sociais, o YouTube, são portas de entrada para muita coisa. A gente tem uma ferramenta maravilhosa, meus irmãos, que a gente que é o mundo digital e que a gente pode explorar para abençoar pessoas, sejam elas membros da igreja, né? Que você faz uma capacitação online, você faz escola bíblica, né? Hoje, como essa questão de as igrejas hoje têm membros que não frequentam fisicamente mais os templos. Não só por preguiça, né? Infelizmente, a gente teve muito isso depois da pandemia. Mas porque moram em outras cidades, outros estados, mas gostam daquela igreja e são membros assim. E aí você vai deixar de fora essas pessoas apenas por elas não estarem fisicamente ali, né? Você pode fazer uma escola bíblica, você pode fazer uma célula, você pode fazer um monte de coisas para aquela pessoa poder participar. A gente falando sobre comunicação ainda na igreja, qual a importância também da gente conseguir profissionalizar? Mas falo profissionalizar de um jeito que quem esteja em cada área saiba o que está fazendo. Eu vou dar o exemplo lá na igreja que a gente está começando a separar. Então a gente está separando por transmissão, para quem vai ficar no computador, quem vai ficar na câmera, quem vai ficar no computador da projeção, quem vai ficar com os stories, quem vai ficar tirando foto. E também tem o pessoal da produção, que é a área que você gosta de escrever, de organizar, e também a área de design. Então, a gente só vai ter profissional? Não, mas a gente profissionaliza de um jeito que tem gente certa para cada área e quem tiver ali vai receber um treinamento, mesmo que mínimo, entendendo que está fazendo aquilo para a propagação do reino, como foi dito aqui, mas também sabendo o que está fazendo, como fazer e o porquê está fazendo.
Então, como é que vocês veem essa área também, essa importância de profissionalizar, a pessoa entender e ter gente certa, porque acontece aquilo também. Se pedir para você tirar foto, você sabe? Sei. Pedir para você ficar na projeção, você sabe? Sim. Na câmera. É quando vai ver, estão vocês dois, todo culto, fazendo tudo que tem que fazer. Né? Então, gera até uma sobrecarga. Eu costumo dizer que o serviço na igreja ele precisa ser prazeroso. Eu preciso ir lá com prazer. Não sobrecarregar alguém ao ponto daquela pessoa chegar e falar assim, eu não quero mais fazer isso porque está muito pesado. Então, qual a importância da igreja profissionalizar, se dedicar mais na área, aprender? É como você falou, né? Acho que tendo pessoas específicas, né, em cada área, né, sabendo o que realmente ela precisa fazer e fazendo exatamente aquilo ali, o conteúdo vai ser melhor, né? Vai ser mais específico, né? Infelizmente, acho que na maioria das igrejas, né? Acho que o sonho de todo mundo, né? Tem uma pessoa por design, um cara que é fotógrafo, um cara que é maker, né? Um cara que é do data show. Infelizmente, É o sonho. não é da realidade de muitos, né? Inclusive a minha, né? Se for na sua igreja lá, você está começando também, né? Tá tendo essas dificuldades, né? Então, tanto igrejas pequenas, né? Até igrejas grandes, as igrejas nós temos essa dificuldade, né? Então, acredito que além dessa questão da profissionalização, que é importante, de quem já está, é tentar recrutar, né? Pessoas que gostem, né? Que tenham uma aptidão, ou que talvez não tenham uma aptidão aparente, né? Mas que tenham vontade de aprender e trabalhar nessa área de comunicação. E a igreja investir, né? Enviar para cursos, palestras, cursos online, tem cursos gratuitos também. A igreja pode convidar alguém da área para ir ministrar um dia, uma manhã, uma tarde de palestras, né? Então, a igreja vai ter investir, como eu falei anteriormente, né? Ela vai investir nela mesma, né? E as redes sociais da igreja, a comunicação da igreja vai ficar melhor e vai investir ao mesmo tempo também em pessoas, né? Não é um custo, né? Não, isso é um investimento. Mas a gente também, que a gente está falando antes de começar, né? Às vezes a gente tem a igreja menor que tem uma pessoa para tocar bateria, uma para ficar ali no violão, uma para o teclado. E são aquelas pessoas que fazem tudo. E como é que você tira alguém daqui? E já para outro lugar. Uma vez eu fiz uma visita aqui de Curitiba no passado, o pastor Cascola estava lá. E aí tinha, naqueles 2 primeiros meses do ano, ele comentou no culto que entraram 200 novos membros na PIB de Curitiba. A PIB de Curitiba é uma igreja com mais de 500 mil membros, né? Então, entraram 200, só 200. E aí, né, a gente pensa na nossa realidade, que entrou 2, 3, assim. E aí, ele falou assim, irmão, se você ainda não está fazendo nada da igreja, tem muita coisa para fazer, a gente precisa de gente. Você para e pensa, numa igreja com mais de 20 mil membros, tem muita coisa para fazer ainda tem gente que ainda está precisando de gente que quer fazer isso. Precisa, em todo lugar vai precisar. Então, não importa se a sua igreja tem 20 membros, ou se a sua igreja tem 20 mil. A gente sempre tem que lembrar que as pessoas, elas não estão na igreja só para assistir culto, né? As pessoas estão na igreja para servir, né? Se a gente não vai servir, a gente não serve para nada, né? Então, a nossa missão é fazer com que essas pessoas sigam, né? Eu sigo e eu capacitar pessoas, elas se sentirem, eu acho que o grande desafio é as pessoas se sentirem à vontade para servir. Para elas não terem aquele medo, aquele bloqueio de vai cair tudo na minha mão e depois eu não vou conseguir fazer e aí vai ser sobrecarga e eu não quero, né? Porque acontece muito nas igrejas é as pessoas, você ter cargos livres nas igrejas, cargos vazios nas igrejas, porque todo mundo tem medo de assumir aquele cargo. Todo mundo tem medo que eu vou morrer, eu vou sofrer, vou ter um burnout, não dá. Então, isso acontece. Infelizmente, acontece muito, né? A gente acha que a realidade só da nossa igreja acontece em todas as igrejas. Sim. E eu acho que é fundamental a gente investir em capacitação, investir nas pessoas. E essa é a estrutura que eu vejo de um ministério, um departamento de comunicação. Como eu estava muito no mercado, é muito focada nessa estrutura de uma agência. Estrutura de uma agência de comunicação. Como que funciona um departamento de comunicação em qualquer empresa que você vá, né? Então, tem uma pessoa responsável por uma coisa, tem uma pessoa responsável por outra. Então, se tem uma estrutura ali funcionando,
né? Que são pessoas que vão ser responsáveis por aquilo ali. Não é coisa do líder do ministério ficar preocupado, ai meu Deus, e agora o que eu faço porque não tem, as pessoas não estão vindo para a escala. Não, quem fez a escala? Essa pessoa que é responsável pela escala. Então, e também não é sobrecarregar essa pessoa da escala, mas o líder ele vai prover para que essa pessoa tenha recursos para aquilo ali funcionar. Então, a gente sempre tem que pensar nos recursos humanos e nos recursos materiais, né? A igreja quer fazer uma ultra mega live, mas não quer desembolsar um dinheiro para uma câmera. Assim, desculpa, você não vai conseguir ter uma ultra mega live se você não tiver uma boa câmera. Você não vai conseguir se você não tiver um bom computador. Você quer fazer uma live só para ter? Usa um celular, ok? A gente consegue treinar. O celular, se tiver um celular hoje, você consegue usar o Canva para fazer arte, gravar alguma coisa e transmitir. Você pode ter. Mas você não vai ter a qualidade da PIB de Curitiba. Exato. Curitiba é uma televisão. A gente tem um canal de TV. Então, eles têm estúdio, eles têm uma estrutura absurda. A gente não... infelizmente, a maior parte das igrejas não consegue ter um recurso desse. Mas a gente pode ter um mínimo. Um computador que funciona. Vamos comprar um computador para comunicação. Aí você compra aquele computador que não tem memória, que não tem RAM, que não tem nada. Aí não vai funcionar. Então, você tem que pensar sempre nessa estrutura para ela ser funcional. O período da pandemia foi um desafio muito grande, né? E agora o que a gente faz? Um belo dia a gente, vamos, né? Todo mundo se preparando para o culto de quarta-feira da igreja, e aí a igreja fecha na terça e a gente faz o quê? Não volta, né? E aí eu fazia parte do Ministério de Comunicação, não era líder, mas estava como auxiliar da líder, né? E ela estava no ano de casamento, então assim, tudo que ela me cansava. Meu Deus, agora o que eu faço? E aí a minha preocupação era que a igreja sempre foi muito olho no olho. Sempre gostou muito de estar junto, de estar próximo, porque é uma igreja muito pequena. Os cultos têm máximo 50 pessoas, 60 pessoas. Então, assim, realmente é uma igreja muito próxima. E aí eu falei, cara, não tem como a gente só ter um vídeo sendo gravado no templo, editado e postado no YouTube para as pessoas assistirem. Isso vai afastar todo mundo da igreja. E aí, na época, a gente estava trabalhando e usando muito o Zoom na pós-graduação. E aí eu falei, não, vamos usar o Zoom. Eu preguei via Zoom lá na universitária, né? O que estava. Obrigada. E aí a gente, dá pra gente fazer a escola bíblica pelo Zoom. Que pelo menos é uma forma das pessoas terem contato. Sim. Uma vez por semana. E aí, depois... E se a gente fizesse uma reunião de oração todos os dias, às 18 horas? Aí começou a fazer a reunião de oração segunda, terça, quinta e sexta, né? Porque quarta tinha um culto. Pelo Zoom, das 18 às 19 horas. Aí quarta-feira tinha um culto de oração também feito pelo Zoom. E no domingo à noite tinha o culto pelo Zoom. Então, assim, era a oportunidade de todo mundo poder participar do culto, inclusive pessoas que não levantavam do banco para poder ir lá na frente orar. Então, eu falei assim, eu vou chamar o fulano de tal para orar. Então, a pessoa, né, se sentia parte daquilo ali e podia... Claro que não era perfeito, porque pelo Zoom, gente... Só aprendendo a usar ainda. Não era perfeito, aconteceu muita coisa, assim, extremamente duvidosa, experimentando, assim, de problemas mesmo que aconteceram. Mas até o pessoal falou, vamos sair do Zoom porque tá dando vazamento. E depois só expliquei, pessoal, então, não foi... Já aconteceu vazamento, mas agora... O Zoom tá com uma senha, tudo direitinho, a gente pode entrar, não vai ter mais problema de vazamento. Até isso, na cabeça das pessoas também foi difícil. E aí, quando a gente voltou com o presencial, e agora o que a gente faz? Porque tem gente que não vai para o presencial, ainda era uma coisa muito híbrida. E como você faz algo híbrido? Híbrido é muito mais difícil do que o presencial e o virtual. E aí eu falei assim, tá, vamos pensar no híbrido também, tinha coisa do Zoom, tinha coisa de levantar a mão, e aí a gente avisava o professor, tem gente que levantou a mão no Zoom, aí a gente tinha lá todo um processo para a pessoa poder participar da escola bíblica. Então, isso foi um processo, e era assim, a igreja não tinha equipamento, era o meu equipamento. Sim. Eu levei a minha câmera para poder fazer, né, então...
Aos poucos a igreja foi entrando nesse ritmo, e como nunca existia transmissão da igreja, de repente agora precisa ter uma equipe de transmissão. A equipe de transmissão era eu e mais um. Então, se ele não fosse, eu não pudesse ir também, não tinha. Então, foi um processo bem difícil, né? Voltando naquele outro assunto, né? É um processo bem complicado, porque as pessoas... São poucas pessoas para fazer muitas coisas. E a gente tem que ter esse mínimo de organização para que as pessoas saibam o que elas estão fazendo ali. Como você falou, elas estão aqui para fazer isso. Hoje, elas estão aqui para fazer a transmissão. Hoje, claro que vai ter a mesma pessoa que está na mídia, ela pode estar um dia na mídia e outro dia na transmissão. E Deus deu muito talento, essa pessoa. Mas é muito importante que ela tenha consciência do que ela está fazendo ali. Sim. Você tem uma estrutura para o líder não se perder, para a pessoa mesmo não se perder. Vai lá, mão com umas caminhas bonitinhas do mês, aquela pessoa vai estar, já sabe quando é que ela vai estar. E aí, eu espero às vezes sair a escala do louvor para poder colocar a escala da mídia, para poder saber qual dia que eu vou estar, qual dia que eu não vou estar. É assim, né? Porque a gente faz tudo na igreja mesmo, né? Então, esse domingo eu não estava na escala nenhuma, porque tá assim, gente. Até estranho sentar no banco. Cantei do banco, como não tava na mídia, eu tava ajudando uma menina que acabou de entrar na mídia. Eu tava estudando, né? Eu cheguei assim, então, você pode fazer isso, 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 isso. Ah, tá bom, vai fazer. Então, assim, até mundo para momentos assim, né? Que a gente pode ajudar as outras pessoas. Que a gente fala coisa técnica, talvez a gente tenha mais experiência. Mas, não sei, eu sei que as perguntas que se fazem, está há quantos anos hoje ali? 30. 29, 30 agora em fevereiro. Eu tô mais velho que vocês, estou com 35. Mas a realidade nossa de rede social que a gente aprendeu era uma, a realidade de um adolescente é outra. Eu falo porque minha experiência inicial de rede social, gente, eu peguei ICQ, MSN e Orkut. Esse dia meu celular parou de funcionar, ele desligou porque entrou água e tal, desligou. Aí eu... Graças a Deus, o WhatsApp estava logado, né? Eu consegui entrar no WhatsApp web. E aí, a Brigitte está me sentindo no MSN. Assim. Vou almoçar, tchau. Daqui a 1 hora eu volto. Bem isso. Então, assim, foto era limitada. Sim. Pessoa, se quiser postar 100 stories hoje, ela faz. Até o Instagram, há pouco tempo atrás, lá no início, na verdade, os vídeos eram apenas 15 segundos de vídeo. Carrossel hoje, você bota 20 fotos. Era um álbum do Orkut que era a sua vida toda, eram 20. Hoje você pode ir de uma vez e botar 20. Então, eles estão acostumados com uma realidade totalmente diferente. Então, a gente entender que tem a experiência, senão a gente acaba fazendo o que a gente reclamava que a geração anterior à nossa fazia, né? De achar que a gente não sabia. Então, a gente entendeu o que a gente sabe, o que a gente pode passar, o que a gente pode aprender também, né? E, Estevão, CBB. Então, qual a importância? Você hoje é responsável por algo centenário, que é o Jornal Batista. Foram quantos anos o Jornal Batista fez agora? 4 anos agora. Então, como é ser responsável pelo Jornal Batista, algo centenário? Eu sempre brinquei assim, né? Até quando eu escrevia no jornal, né? Explicando que eu era um jovem cuidando de um senhor, um cuidador de idosos, né? Uma responsabilidade muito grande, né, de saber o que vai se publicar, né? Então, analisar os artigos, né, e não apenas a parte ortográfica, né, desse aquilo também, série, doutrina, né, não sou teólogo, né, mas assim, o básico você precisa também saber, dominar, né, ver se aquele texto está dentro do que os batistas, nós como batistas, né, e principalmente como cristãos, pensamos, as notícias também, né, selecionar aquilo que é mais relevante, né? Mas eu tenho o pensamento também de abrir espaço também para igrejas, que é lá do interior, a igreja nunca saiu no jornal, ou uma congregação que não sai tanto no Jornal Batista, também tem esse espaço, né? A gente despertou bastante, né? Que o jornal é da denominação, né? Então tem que abrir espaço para todo mundo, mas é uma alegria, né? Muito grande, já tô como responsável do jornal aí, vai para 7 anos, né? Até lá no registro, lá no Ministério do Trabalho, jornalista lá. Daí vamos aí até onde Deus permitir, né? Mas é uma responsabilidade. Nesse período que eu tô, a gente já mudou o layout dele também, estamos em 2019, né?
está pensando em fazer mais algumas mudanças para frente também. Também os layouts, né? Talvez trazer novas colunas para o jornal. Então, esse trabalho também é constante de atualizar, né? Para você não ficar, como você falou, né? Não ficar preso a um público 40, 50 mais fazer com que o jovem leia também, né? É um desafio. O adolescente, que eu acho que é um público bem alheio ao Jornal Batista, né? Mas tentar e pensar em subsídios, né? Para que essa galera venha também para ler o jornal. É um desafio, porque justamente, né, o público do jornal mudou, né, ao longo dos anos. O meu avô, ele fez questão de fazer a assinatura chegar ao físico lá na casa dele, lá no Rio Grande do Norte. Então, meu avô com 88 anos. Agora tem, né, a galera mais jovem, é um desafio muito grande, porque a forma de fazer jornal mudou. Não, eu vejo porque você consegue ir lá no Instagram e aparece a reportagem ali, né, em carrossel. Você tem PDF e você tem a mídia física. Então, imagina se o Estevão chega e pensa assim, eu acho que é importante a gente entender o tempo que a gente está. Não, o Jornal Batista tem 124 anos, sempre foi escrito. Só vai ser escrito quem quiser que pegue a mídia física. Vai acabar. Aí até pensando nisso, que a gente aprende, né, nessa área de comunicação, de você fazer com que as pessoas circulem, né, entre as mídias, né? Então, eu escolho, até hoje, né, escolho algumas notícias, artigos, alguns de mais destaque, né, eles vão para o site da CBB, então a pessoa pode ir ao artigo no site, lá a notícia, e a gente transforma em carrossel também, com uma outra pegada, né, mas com que desperta o interesse da pessoa em também ler o artigo, de ir para o site, ou para o jornal, PDF também, uma pessoa queira assinar, né? Então, você tem que fazer esses movimentos todos, né, pensar o conteúdo de diferentes formas, né, para que a pessoa também ela chegue ao jornal, né? Com certeza. Vocês, como jornalistas, vocês já tiram isso com muita facilidade, né? Porque você ainda concluiu a faculdade depois de mim, tá? Eu terminei em 2018. Terminei em 2016. Então, assim, naquela época a gente ainda estava se falando como seria o futuro. Estava engatinhando aí. Porque ainda estava começando os jornais mais tradicionais, né? Ainda estavam naquela como que a gente vai fazer. Será que vai dar certo? Não... Mas já se falava no trecho mídia. Sim, já era algo que já... Que depois de aquela coisa de hiperlink também, né? Você tá lendo uma notícia aqui e tem tipo uma palavra, uma frase que é chata. Vai em outro lugar. Para outro lugar. Então, já, nessa época já começou a se falar sobre isso. Então, de repente, vieram os QR Codes também, que leva você para outros lugares. Você quer ver tal informação? E agora o Manancial da minha família faz um negócio muito legal, que coloca materiais diversos por aquele QR Code. E isso ficou muito legal também. Então, são coisas que você precisa desenvolver, né, para poder... E essa questão geracional, falando do Manancial, né, também até tive a oportunidade, né, de me ouviram, levei algumas sugestões, né, para essa mudança, mas tem pessoas que já estão sentindo a diferença. Olha, antigamente vinha no Manancial o hino. Mas minha mãe reformou isso. A data da aniversário funcionar, veio lá no final. Então, isso eles transportaram no digital, né? Qualquer pessoa que é idosa, talvez ela tenha dificuldade ainda também de usar o QR Code, né? De abrir a câmera dela. Ainda tem celulares que não aceitam, que não tem, né? Aí tem celular que você precisa acionar essa opção de leitura, de link para você. Aí a pessoa que é idosa, né? Muitas vezes ela não sabe que tem isso. Então, é esse equilíbrio aí, né? Geracional que a gente... Eu vejo, às vezes, a igreja faz quando... um sabe, outro não sabe, vai, pega, imprime e entrega para o idoso, que ele gosta do idoso. Tem que ser. Por mais que tenha um monte de idoso hoje no WhatsApp, mas tem coisas que... que não consegue. É a própria questão da revista, né? Palavra e Vida. Sim. O pessoal chegava, não, você carrega, eu falei, não, já tô aqui. Isso. No PDF direto. Não, vou no PDF direitinho, mas ali na mão também vai ser. Porque também cultural. Às vezes reclamação fala assim, é muito teológico, até que palavra. Daqui a pouco a gente recebe outra mensagem. Tá muito simples a linguagem. Tem que começar a fazer uma jeito assim. O teu isso da palavra de palavras difíceis, não tem luz tudo. Fala que é muito simples. Qual você lê, né? A Engara. Que é assim, tu fala assim, nossa. Que a palavra vida até costumo dizer que é o seguinte, ajudou o professor do que do aluno, na realidade ali.
A gente já teve problema com a versão da Bíblia. Uma vez eu botei um LH comentário. Ah, é Bíblia. Salmo 23, aí Muito. então testou uma palavra, então a experiência, porque a gente passa, porque quem falou estava errado não. São cuidados que a gente tem. Comunicação, acho que testando, né? Tem algo que você acha que vai dar super mal, a gente colocou em prática no E olha que eu sou fã do Almeida. Assunto, né? Cabe uma tradução ou outra. A palavra que você quer só tem naquela que usar, nem eu. Sim, gente, tá nosso final. Tá, tem espaço no Brenda. Mas antes de agradecer algumas considerações finais, um pouco da CBB, quem quiser mandar para o jornal, ajudar. Se você puder dar umas dicas como organizar a agência também. O Batista Brasileira está em inglês. O principal é o Instagram, o Twitter. E recentemente aí começou o canal do WhatsApp, né? De comunicação. Então você pode o canal da CBB no WhatsApp, tem todos os links lá. WhatsApp também. O Jornal Batista assinante, né? Tanto fixa, né? Quanto da versão também. Temos o programa que eu apresento todo segunda. Direto pro Batistas em Pauta lá. E é difícil, né? Semanais, né? A gente tá fazendo isso também toda segunda-feira. Ou quando não dá, falta. Eu deixo gravado, né? E nas redes sociais, né? Comunico. Eu gosto de falar assim, né? Que é através dos conteúdos, né? Olha, esse conteúdo aí. Antes. Olha aí, ó. Todos os dias seguindo, né? Precisava ouvir isso. Então a gente sabe que tá no caminho certo, né? Sociais, né? Você também assim, gosta de comunicação e trabalhe. Estação também, porque isso é muito importante. Estação até falar, pode passar um curso de verão para a área de comunicação. Esse ano o curso para a gente rodar levando capacitação. O Estevão ali junto aí fala. Umas dicas fundamentais, né? Acho que é pedir orientação ao Senhor, porque às vezes a gente pedindo para Deus abençoar. A gente ora pedindo orientação. Que a comunicação precisa sim ter uma questão, mas principal obra do Senhor. A gente, para a glória do Senhor, se o Senhor quer, vai dar deseja, usa para a honra e glória do Senhor. A gente vai enfrentar barreiras, vai ter, mas ouvir como esse faz a gente entender. Eu não estou fazendo, eu não levando o Senhor. Vidas através dessa palavra, através da comunicação, de um story que eu faço, faz diferença na vida das pessoas. Façam capacitação. O episódio vai lá depois da estar na associação promovendo uma capacitação semana. É um aulão mais estrutura de um ministério, sabe? Para quem quer mais desenvolver, né? Futuramente eu pretendo especificando na parte técnica tudo. E essa parte pode funcionar. Diz assim, mas numa empresa, porque a igreja não, mas a gente pode aprender na empresa, pode dar certo. Mas também, poxa, vamos ver se a gente consegue fazer isso na igreja. Não adianta uma PIB de Curitiba. Não é a PIB de Curitiba, você não está na idade. Né? Às vezes é diferente da sua diferente. Se do outro bairro ela tem pessoa, ela vai ser. Então, pensa sempre na sua realidade. Às vezes, né, a busca do sócio. Nós conhecemos no Ministério de Comunicação. Só tinha eu e nós dois. E aí, se mudou para o Espírito Santo, totalmente defesa. E um dos sonhos nossos é a gente... Porque muitas vezes as pessoas não conseguem ter... Né, e a gente quer apoiar, se precisa pagar a conta, né? Apoiar da melhor forma possível igrejas, fazendo a que fazer. Principais, porque a gente consegue fazer isso. Hoje, a gente está aí o Espírito Santo, né? Mas se a gente tivesse nada em perto, talvez a gente ia... Você possa te ajudar com isso aqui. Mas a gente poder apoiar também associações, convenções. Necessário, né? Pra gente avançar nele. Foi o que eu falei. Só não é só você dar aviso. Então, do que vai acontecer, você conhece Jesus, eu fiz um post que coloquei eu falei o símbolo da esperança. Falei, o que é a esperança? O que é o F? Aproveitei a oportunidade sobre propagar. Acho que Com abençoar a pessoa. Aline, Estevão, muito obrigado tempo. Que eles tenham estar assistindo aí. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês, tudo de bom. Amém? E aqui, você já assistiu gravando primeiro, então que Deus possa estar abençoando a gente até aqui. Não esquece de se inscrever no nosso vídeo e de compartilhar para grandemente.
Você que chegou até aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar para outras pessoas também. Deus te abençoe grandemente.